Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os colegas, o digno procurador regional eleitoral, servidores da casa. Indago já se há algum apontamento à ata 8.551. Se não houver, proclamo aprovada. Participo a todos que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos 67, 35, 2.1 da pauta, o 18.529, 2.2 e o 46, 828, que é o 2.3 da pauta. Ainda o adiamento do processo 25.795, é o 2.4 para a sessão plenária do dia 20 de março, a pedido do relator, Dr. Veloso Peleja. Comunico também aos colegas que a sessão do dia 27, conforme ficou aprovado ontem, ela está sendo antecipada para o dia 21. Isso implica dizer que teremos na próxima semana 3 sessões consecutivas, no dia 20, 21 e 22, às 8 horas da manhã. Em mesa para julgamento, o embargo de declaração do recurso eleitoral, representação de conduta vedada e agente público, show artístico de entrada gratuita, distribuição de camiseta, patrocínio de evento esportivo, longa marca de gestão. Não há manifestação do Ministério Público, o embargante é a coligação Todos por Pedra Preta. Esse processo da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. 2.5, é o 18.611/2016. Trata-se de embargo de declaração com efeitos modificativos opostos pela coligação Todos por Pedra Preta, em face do acórdão 26347, exarado por essa Egregia Corte, na sessão plenária dia 20 de setembro de 2017. Sob a relatoria do eminente doutor Rodrigo Roberto Curvo, rejeitou as prejudiciais nulidade de sentença em decorrente de ausente formação litisconsórcio passivo necessário e vício de fundamentação, e no mérito negou o provimento ao recurso eleitoral. Em relação, eu inseri aqui a ementa do julgado, mas só fazer algumas pontuações. A discussão é sobre se a distribuição de ingressos nesse show, se ela influenciou no pleito e sobre o seguinte aspecto: se era um evento social, uma ação social, que se amoldaria ali na exceção do 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições ou não. Mais para frente eu vou pontuar para os senhores. O acórdão combatido negou o provimento ao recurso eleitoral interposto contra a sentença, que julgou improcedente a representação por conduta vedada a agente público, em virtude de o caderno probatório contido nos autos não demonstrar a existência de conduta de má-fé, promoção pessoal, nem qualquer ação que se enquadre como conduta vedada aos agentes públicos na contratação de shows para a comemoração do aniversário do município de Pedra Preta, nem como a prática de outros atos apresentados como irregulares pela embargante. A embargante alega existência de omissão no acórdão combatido porque esta corte não teria se manifestado se a distribuição de ingressos para shows artísticos não configura programa social, pois para que fique demonstrada a existência desse programa social, é necessário que se mostre qual é a minoria que está sendo atingida e qual direito social se pretende efetivar, sendo exatamente nesse ponto que reside a omissão. Assevera que a distribuição de ingressos a todo e qualquer cidadão eleitor de Pedra Preta não objetiva atingir uma minoria e uma ação isolada, pois é um show artístico. Não pode ter contornos de efetivação de programa social, pois não traz consigo qualquer plano futuro que possa garantir à população a efetivação de um programa social. Registra que as omissões apontadas implicam potente alteração do julgado, de forma a conferir ao mesmo efeito modificativo. Ao final, requer o recebimento dos embargos, saneamento das omissões, a consequente atribuição de efeitos modificativos, que seja julgada a representação eleitoral procedente, condenar os embargados nas sanções correspondentes à prática da conduta vedada.
Os embargos não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria tomou ciência, absteve-se de manifestação. O senhor continua com a palavra para o voto. Perfeito. Só liberar o arquivo aqui. Então, a questão é, né, só para fazer uma geral aqui, a questão é o argumento de que não configura um programa social. Se não configura um programa social, isso não estaria incluso ali na exceção do 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. A tempestividade dos embargos, interpostos no tríodo legal, presentes os pressupostos de admissibilidade com isso. O embargante alega omissão no acórdão, porque a Corte não se manifestou se a distribuição de ingressos para shows artísticos não configura promoção social. Por quê? A existência desse programa é necessário que se demonstre qual a minoria que está sendo atingida e qual o direito social que se deve preservar, sendo exatamente esse o ponto. Pois bem, o show artístico, entrada gratuita à população, foi assim abordado pelo voto condutor. Segundo informações constantes nos autos, a recorrida Marilede Araújo, enquanto prefeito do município, promoveu algumas alíneas A, B e C. Passo para o segundo parágrafo. O evento acima foi pago, né, que é justamente o show artístico, porque a comemoração ali chama Mica Preta, que é uma festa tradicional que tem no aniversário de Pedra Preta, que é um município ali próximo a Rondonópolis. E o argumento é que esse show ele teve o condão de alterar a situação do eleitor e ele não é um programa social, como diz a Lei das Eleições. O evento acima foi pago com recurso do município de Pedra Preta e ofertado à população gratuitamente, o que, a princípio, caracterizaria a conduta vedada acima descrita. Porém, o vasto caderno probatório constante dos autos indica que a contratação do show artístico visou a promoção do espetáculo Mica Preta 2016, voltado à comemoração do aniversário do município e à integração da população local. Convém destacar que se trata de evento já realizado em anos anteriores da gestão da primeira recorrida, consoante fazem prova os contratos de prestação de serviço apresentados às folhas tais, a saber, Mica Preta 2013, 2014, 2015 e 2016. Também foi apresentado o demonstrativo de previsão das despesas nas leis orçamentárias, folhas tais. É certo que a realização de espetáculos artísticos em datas comemorativas do aniversário de municípios é prática adotada em inúmeras cidades brasileiras, não caracterizando por si só a prática da conduta vedada no artigo 36, parágrafo 10 da Lei das Eleições, surgindo a necessidade da existência de outros elementos para a sua ocorrência. No presente caso, não há um registro de que os recorridos tenham utilizado o evento para divulgar mensagens de cunho eleitoral, favorecendo suas candidaturas ou as de seus correligionários, ou ser utilizado do evento para relacionar a sua imagem de candidatos à realização da festividade. Logo, quanto a esse tópico, não restou caracterizada a prática da conduta vedada disciplinada pelo artigo em comenta. O acórdão embargado demonstrou à sociedade que o fato combatido não constitui uma conduta vedada. A abordagem de ser ou não a sua ação de cunho social ficou subsumida na fundamentação, quando o eminente relator elabora que é certo, abre aspas, é certo que a realização de espetáculos artísticos em datas comemorativas do aniversário de municípios é prática adotada em inúmeras cidades brasileiras, não caracterizando por si só a prática da conduta vedada do 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. A linha argumentativa do relator deixa claro que não se trata de um evento de cunho social, mas de festividade tolerada. Sendo assim, não restou caracterizada a omissão sustentada pelo embargante. Por isso conheço, mas rejeito os embargos declaratórios interpostos pela coligação Todos por Pedra Preta, é como voto. O fundamento é a omissão. E o senhor está entendendo que ela não houve. É porque e o acordo tratou do fato que ele apontou como omisso. É isso? Exatamente. E a sentença ela é muito rica, ela cita até outros precedentes, diversos precedentes, que essas festas comemorativas de aniversários elas são toleradas por diversos tribunais, país afora, eleitorais. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Mário. Doutor Ulisses Rabaneda. Doutor Ricardo. Doutora Vanessa. Com o relator. Eu adiro também.
Com isso, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Na sequência, em mesa, é o 2.6, é o 33.196. Também é embargo de declaração, com efeito modificativo, portanto, de natureza infringente, prestação de conta. É Ademir Aparecido Zuli, e a parte embargada é o Ministério Público. Não há parecer, é da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, então, portanto, colha-se ouça o relatório e voto na sequência. Pois não. Trata-se de embargo de declaração com efeito modificativo oposto por Ademir Aparecido Zuli contra o acordo 26.269 desse tribunal, publicado no 23 de agosto de 2017, manejado no processo de prestação de contas para citado, a fim de suprimir contradição e omissão no citado deciso, que desproveu o recurso inominado, mantendo a decisão que julgou desaprovar as contas do candidato nas eleições de 2016, tendo em vista a ocorrência de falhas identificadas que comprometem a regularidade desta. Aduz o embargante, em síntese, que o acordo prolatado por esta Corte Eleitoral está em contradição com a realidade contida nos autos, porquanto não analisou a natureza da declaração unilateral expedida pela empresa Alto Posto Cruzeiro Limitada, responsabilizando-se pela emissão equivocada da nota fiscal. O embargante afirma que esse tribunal se omitiu sobre questão relativa ao fato de que ele, embargante, não detinha, aspas, qualquer poder para a emissão das referidas notas, das quais não obteve qualquer vantagem. Nesse contexto, possui o acolhimento desses declaratórios a fim de que seja reconhecida a contradição do deciso prolatado em relação às provas dos autos e, por conta disso, sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos, aprovando-se a contabilidade examinada. Estado a se pronunciar, o Procurador Regional Eleitoral devolveu os autos sem manifestação ao argumento de que não é parte do presente feito, nele oficiando apenas como fiscal da lei. É o relatório, presidente. Só um minutinho, por favor, só para me abrir aqui. Eminentes pares, é importante registrar que esses embargos de declaração foram postos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual deles conheço. Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esses sodalistas por intermédio desse recurso exige, para sua escorreta cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento de embargo de declaração. Nessa senda, impende sanitário que o artigo 275 do Código Eleitoral dispõe de forma clara que são admissíveis embargo de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Por sua vez, o artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê, e eu transcrevo aqui o dispositivo que vou poupar da leitura. Constante relatado, o recorrente aduz que há contradição e omissão no acordo embargado, porquanto teríamos deixado de nos pronunciar acerca da natureza da declaração unilateral expedida pela empresa Alto Posto Cruzeiro Limitada, que se responsabilizou pela emissão equivocada das notas fiscais em questão. Contudo, é imperioso reconhecer que tal alegação não tem qualquer consistência, uma vez que, como se infere do acordo vergastado, esta Corte Eleitoral enfrentou diretamente o ponto assinalado pelo embargante, conforme se observa desses fragmentos daquele ato judicial, em verbis. Eu transcrevo a parte mencionada, onde expressamente foi rebatido aqui, que vou ler por ser pertinente para melhor compreensão dos fatos. Para dar sustentação ao recurso interposto, o recorrente afirma que juntou às autos de declaração assinada do representante da firma emissor dos documentos fiscais, na qual assume inteira responsabilidade pela emissão equivocada das notas, nas quais se constou indevidamente o CNPJ utilizado pelo recorrente durante a campanha eleitoral. Todavia, é forçoso concluir que o candidato não logrou êxito em esclarecer a irregularidade verificada, notadamente porque a declaração supracitada se traduz em documento produzido unilateralmente e que não se revela apropriada para respaldar a argumentação apresentada em relação a esse tópico de sua contabilidade. Nesse sentido, é imperioso destacar que a omissão dos lançamentos dessas despesas na prestação de contas e análise afronta as disposições contidas no artigo 48, inciso
a linha G da resolução 23463 de 2015, cujo texto preconiza de forma clara que toda despesa de campanha deve ser declarada na prestação de contas e entregue à Justiça Especializada. Assim, não se pode olvidar que a falta de deslançamento dos gastos eleitorais na sua contabilidade revela a intenção do recorrente em não se submeter ao controle efetivo da Justiça Eleitoral, porquanto deixa de demonstrar a origem e o destino exato dado aos valores arrecadados e utilizados, impondo-se em vista disso a conclusão de que sua campanha se desenvolveu irregularmente. Prossigo. Salientes que, embora o embargante alegue que o acordo combatido contenha vícios, fica evidente que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já debatida, constituindo assim pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciente destacar que a matéria articulada nesse embargo foi abordada por esse órgão colegiado de forma clara e objetiva. Observa, além disso, que o acordo invectivado apontou de maneira clara e insofismável os motivos pelos quais negou o provimento do recurso eleitoral e manteve a desaprovação das contas da campanha referente às eleições municipais desde 2016, não se vê verificando destaque qualquer omissão ou contradição que possa ser sanada por meio desses aclaratórios. Traga jurisprudência nesse sentido e finalizo. Posto isso, inexistindo contradição ou omissão na decisão embargada a ser sanada por essa via recursal, nego o provimento dos vertentes de embargos declaratórios. É como voto, presidente. Todos estão de acordo com o colega que está rejeitando os embargos de declaração? Então, proclamo o resultado, a unanimidade de votos rejeitou os embargos de declaração no termo do voto do relator. Na sequência, trago 2.7 para julgamento, que é o 33218 da doutora Vanessa. Pois não, doutora Vanessa. Esse recurso eleitoral e o próximo da lista, né? Sim. Pode ser julgado em bloco. Pois não, então vou fazer. Vou anunciar, então. Eu agradeço. Então, como manifestou a doutora colega, o 2.7, 33218 e também na sequência o 33303, que é o 2.8 da pauta, são assuntos correlatos, não é isso? Propaganda política, representação, e que tem, na verdade, o mesmo recorrente. E é da relatoria da doutora Vanessa, que está com a palavra. Houve parecer, no momento oportuno colherei oralmente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jacob André Brich, integrante da coligação Vamos Juntos por Vila Bela, contra a sentença de folhas 44 e 48 da 25ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente o pedido de representação ajuizada pela coligação O Progresso Não Pode Parar, em face do recorrente, condenando ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000, em razão de veiculação de propaganda irregular em grupo de mensagens instantâneas WhatsApp. Em suas razões recursais, alega o recorrente que os fundamentos da decisão questionada não merecem prosperar, posto que os grupos do aplicativo WhatsApp em nada se assemelham a bem de uso comum e que a veiculação da propaganda não pode ser tida como irregular, visto que não se amolda à vedação prescrita no parágrafo 4º do artigo 37 da Lei 9.504 de 97. Sustentou que o grupo de WhatsApp, no qual foi veiculada a propaganda eleitoral, possui número restrito de participantes e, para ser considerado bem de uso comum, este teria de ser de livre acesso e restrito ao público em geral. Afirmou ainda que a possibilidade de veiculação da propaganda eleitoral em grupos de WhatsApp encontra amparo no inciso 4 do artigo 57b da Lei 9.504, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para afastar a multa pecuniária fixada na sentença, ou caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o valor da multa para o mínimo legal. As contrarrazões vieram às folhas 69 e 77. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento da resignação, afirmando que os grupos de conversa do WhatsApp são privados e restritos, não havendo razões para equipará-los a bem de uso comum. É o relatório.
Ouça-se a douta Procuradoria manifestando em ambos os processos. Perfeito, senhor presidente. Eu reitero ambos os pareceres já colacionados aos autos. Ratificado o parecer, retorna a palavra à relatora para o voto. Para análise do objeto do recurso, faz-se necessário esclarecer quanto às alegações apresentadas pelo autor da representação na peça inaugural e acerca das disposições trazidas pela legislação eleitoral vigente no tocante à questão debatida nos autos. No caso em concreto, o candidato recorrente foi acusado de ter promovido divulgação de propaganda eleitoral em grupo de mensagens instantâneas WhatsApp em inobservância à legislação. A decisão impugnada concluiu que o recorrente promoveu efetivamente a divulgação irregular do aplicativo de mensagens por considerar que o grupo de WhatsApp denominado Cacau Show Vila Bela possui natureza pública que se presta à comercialização de produtos, podendo ser caracterizado como uma loja, cuja finalidade não é a de manifestações políticas. Equiparou-se o caso à veiculação de propaganda em bens de uso comum, sendo tal conduta vedada pela lei eleitoral. Para melhor compreensão das razões que sustentaram a decisão, transcrevo trechos da fundamentação. Portanto, sendo o grupo de WhatsApp denominado Cacau Show Vila Bela de caráter público, não se presta para a veiculação de mensagens política, propaganda ou divulgação de pesquisas eleitorais irregulares, pois se equipara a bem de uso comum, no caso, loja para veiculação e comercialização de produtos, e não para manifestações políticas e divulgação de pesquisas eleitorais, como prescreve o parágrafo 2º do artigo 14 da Resolução 23.457 de 2016. Dessa forma, o candidato Jacob André, candidato a vice-prefeito da coligação Vamos Juntos por Vila Bela, ao praticar transgressão eleitoral prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 9.504, deve ser condenado ao pagamento de multa em seu quanto mínimo diante da repercussão limitada da conduta, grupo de 90 participantes. Portanto, a questão em apreço cinge-se a um único fator: se é possível equiparar a plataforma utilizada pelo recorrente na veiculação de propaganda política como sendo bem de uso comum. À vista disso, a Resolução 23.457 do TSE, ao dispor das propagandas eleitorais em geral, assim estabeleceu em seu artigo 14, parágrafos 1º, 1 e 2. Eu transcrevo. Da leitura, é forçoso afirmar que a mensagem do teor político veiculado no grupo de WhatsApp não foi irregular, pois para os fins eleitorais considera como bem de uso comum aqueles que são destinados ao acesso geral pela coletividade, que são usados livremente pela população, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que sejam de propriedade privada. Quanto ao conceito de bem de uso comum, este entendimento é assente no colém do TSE, conforme se depreende do precedente que trago também em anexo aqui. Portanto, é insubsistente a equiparação do grupo de WhatsApp como sendo uma loja, um bem de uso público comum, pois, como é sabido, os grupos de conversa do aplicativo são privativos, visto que requerem abertura e inclusão de participantes, restrito à escolha de usuário pelos administradores, sendo o seu acesso evidentemente limitado, tendo os participantes a prerrogativa de manterem-se ou não nestes grupos. Ademais, constata-se que o meio utilizado pelo recorrente para a divulgação de conteúdo eleitoral está de acordo com o dispositivo legal, pois a resolução número 23.457 do TSE traz consigo, em seu artigo 22, a previsão de veiculação de propaganda eleitoral via internet, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Não vejamos. Artigo 22. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: em sítio do candidato, com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço da internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio de partido ou da coligação, com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Por meio de mensagem eletrônica, para endereço cadastrado gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações de iniciativa de qualquer pessoa natural. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000. É como voto. Sim. Ambos os recursos. Todos os colegas estão de acordo com a digna relatora? Então posso proclamar o resultado que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora e em consonância com o parecer ministerial. Os processos de natureza judicial estão encerrados. Teríamos que partir agora para a pauta administrativa. Sucede que aquele feito que estava ontem em pauta da designação do juiz de Juína, que nós dialogamos ontem, eu converti em diligência para termos os dados concretos do período em que cada um deles exerceu a jurisdição eleitoral, notadamente o caso do Raul Lara. Qual foi aquele período de excepcionalidade, quantos meses, para que a gente tenha aqui um número exato de meses restantes para fechar o biênio, aqui conforme falamos ontem. Então, com isto, eu declaro encerrada a presente sessão.